Meu amigo, graça e paz seja multiplicada através do nosso Senhor e Salvador. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos em igreja, nós falamos em evangelismo. Quando nós falamos em evangelismo, nós falamos na atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior cooperador do evangelismo. O Espírito Santo é essencial para que a igreja possa falar do amor de Cristo. Quando nós falamos em evangelismo, quando nós falamos sem Espírito Santo, nós temos que lembrar que existem 3 classes de pessoas no universo. A primeira classe é a classe de pessoas humanas. A segunda classe é a classe de pessoas angelicais. E a terceira classe é a classe de pessoas divinas. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Por ser uma pessoa divina, o Espírito Santo, ele se identifica com o Pai, ele se identifica com Cristo. Nós podemos falar que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós falamos em evangelismo, quando nós falamos em Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo é uma fonte de poder. Fonte de poder por quê? Porque é uma fonte de poder prometido. Ou seja, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei o meu Espírito. Ou seja, vocês terão como companhia o meu Espírito. Nós falamos também que o Espírito Santo é a fonte de poder recebido. A Bíblia diz que eles estavam lá, os discípulos, a igreja no cenáculo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós, como igreja, nos dias atuais, também temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, não é do nosso lado, não é atrás, mas nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. O Espírito Santo é aquele que mora no nosso coração, falando o que nós podemos e o que nós não podemos, através da sua palavra, fazer. Nós entendemos também que o Espírito Santo, ele é uma fonte de poder utilizado porque quando nós vamos fazer o evangelismo, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são salvas. Isso não é mérito do homem, não é mérito da instituição, não é mérito da oratória, não é mérito de ninguém, a não ser mérito do próprio Espírito Santo. Ele se manifesta no nosso meio trazendo cura, não só cura física, mas também cura espiritual. Ele liberta o homem, ele também salva o homem, porque o Espírito Santo, ele age no nosso meio. Quando nós falamos em Espírito Santo e quando nós falamos em Espírito Santo no evangelismo, nós lembramos que ele atua comunicando o amor de Deus. Não existe outra mensagem a não ser a mensagem do amor de Deus para aquele que está perdido, para aquele que está desesperado, para aquele que está cansado, aflito. O Espírito, ele comunica que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que esteja perecendo não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Nós falamos que o Espírito Santo, ele convence. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a manifestação, a comunicação do Espírito Santo tem que ter a presença do Espírito Santo para convencer o homem. Nós falamos também que ele opera na regeneração. Ou seja, uma pessoa que aceita o Senhor, ele se torna uma pessoa regenerada. Ou seja, aqueles atos que ele fazia, aqueles atos que ele era comprometido, ele busca a libertação. Ele busca não fazer mais, porque o Espírito Santo também atua na regeneração. Nós falamos também que ele testifica Cristo. Ou seja, nós somos chamados cristãos. Por que nós somos chamados cristãos? Porque o Espírito Santo, ele atua na nossa vida e nos faz parecer como Cristo. É por isso que as nossas palavras têm que ser as palavras que Cristo falou. Os nossos atos têm que ser os atos que Cristo praticou. Ou seja, tudo que existe em nós tem que refletir, tem que lembrar
Cristo, porque Cristo, ele está em nós através do seu Espírito Santo. Nós falamos também que o Espírito Santo, ele prepara a igreja, ou seja, ele prepara para o evangelismo, ele prepara para a caminhada, ele prepara para a labuta, ele prepara para fazer a vontade de Deus. De que forma? Ele prepara guiando, é o Espírito Santo que nos guia através da sua santa e poderosa palavra. Ele prepara também ajudando, é ele que nos ajuda nos momentos difíceis, no momento problemático, nos momentos de agrura. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele também nos capacita, ou seja, nós não temos condição, humanamente falando, a nossa limitação ela é muito grande, mas o Espírito Santo, ele vem e nos capacita porque ele nos reveste do seu poder. Nós podemos falar também que ele nos unge significa que ele nos separa, ele nos escolhe para uma grande obra. Quem nunca ouviu, o Espírito Santo, ele nos escolheu, ele nos separou para uma grande obra. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus ele possa nos abençoar de uma forma extraordinária.